Vamos meditar na palavra de Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 10. Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. O tema da mensagem: sendo movidos por Deus. Diz assim o texto sagrado: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe os sofrimentos. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir da terra, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Pode abaixar um pouquinho aqui o microfone, por favor, especialmente o retorno aqui, Lucas, por favor. Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10, o tema da mensagem: sendo movidos por Deus. A palavra êxodo significa partida, saída. A palavra êxodo significa um movimento, algo que está em movimento de um lugar para outro. Eu particularmente me identifico com essa palavra, meus irmãos, e eu acredito que a nossa vida é assim: partidas, êxodos, saídas, movimento. E eu tenho dito aqui nesses anos, que nós estamos juntos, que a igreja de Deus é o povo em movimento. A igreja de Deus é esse povo que está em constante movimento. E uma boa maneira de você avaliar, verificar se há saúde existencial, se você goza de saúde espiritual, é você certificar se está em movimento. Se você está nesse movimento, porque tudo que fica parado, abandonado, estacionado, estraga, até a água. Até a água, irmãos, se ela ficar parada, ela apodrece. Não sei se você sabia disso. Deus chamou um povo e os enviou. Primeiro, Deus chama um povo: vocês virão a mim.
E depois Deus diz: vocês irão para o mundo, e nesse processo de saídas, de partidas, nós vamos sendo trabalhados por Deus, nós vamos sendo moldados, nós vamos sendo melhorados, nós vamos sendo aperfeiçoados pela boa mão de Deus, meus irmãos. Eu tenho gastado algum tempo em Êxodo nesse último mês, lendo, relendo, aprendendo, fazendo minhas devocionais, e eu quero hoje te convidar a caminhar comigo nesse movimento, nessa palavra, entender que nós estamos sendo movidos pela mão de Deus, esse êxodo que cada um de nós estamos. Vamos aprender algumas lições com esse texto e com a chamada de Deus para Moisés. Observe como começa o texto. O texto começa dizendo que Moisés apacentava o rebanho do seu sogro Jetro. Ele levava a vida, levando o rebanho, as ovelhas do sogro, de um lado para o outro, naquele deserto. Lá estava o Moisés. Moisés, Moshe. Eretz Kodó, tira a sandália do teu pé, porque essa terra é santa. Moisés. Não é o Moisés Vicente, né? Moisés. Talvez a cabeça de Moisés estava um tanto perplexa, confusa. Afinal de contas, o Moisés foi criado com toda a riqueza, com toda a pompa, com todos os recursos e fartura. Ele foi criado praticamente como um filho neto de Faraó. Nós lembramos a história. Talvez você não saiba, mas o Faraó, ele não teve filhos homens. Esse Faraó do tempo de Moisés, ele teve filhas, provavelmente uma filha única. Portanto, quando essa filha de Faraó adotou e recebeu Moisés para ser o seu filho adotivo, o Moisés seria o possível sucessor do grande Faraó do Egito. Que movimento mais radical, meus irmãos! Que ironia divina! Meus irmãos, que virada na história de Moisés! Um jovem hebreu que viveu no palácio, que cresceu no palácio, quando o poderoso Faraó ordenou que se matasse todas as crianças hebreias, todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino, Deus resolveu colocar um bebê hebreu dentro do palácio. Deus resolveu salvar pelo meio das águas do rio Nilo, porque era também uma ordenança. Faraó mandou matar as crianças quando nascessem. As parteiras não obedeceram à voz do Faraó, e o Faraó chamou elas, e elas disseram: não, quando a gente vai ajudar as mulheres, elas já ganharam os neném, não tem como, elas são muito fortes, as hebreias. E Deus abençoou, essas parteiras, e ele falou: então pega os meninos e joga no rio. E Moisés foi lançado no rio Nilo. Meus irmãos, mas aprove ao Senhor levar esse menino para o palácio do Faraó. Um menino que estava condenado à morte, mas nesse movimento de Deus, ele foi parar no palácio. Moisés estava apenas nesse movimento, um movimento de Deus, vivendo saídas, partidas, porque Deus estava usando a vida de Moisés. Deus estava conduzindo a vida de Moisés. E vale ressaltar aqui, meus irmãos, como que Deus preparou Moisés para uma missão. Você já pensou na missão que Deus tem para você? É claro que nós estamos falando aqui de um homem notável, um líder, talvez o maior líder do povo de Israel, aquele que ajudou o povo a sair de uma escravidão de 430 anos,
aquele que Deus levantou e preparou para ser usado por Deus para uma missão grande, mas para Deus todas as missões são grandes. Seja um filho, seja um pai, seja um cônjuge, seja um vizinho, seja um amigo, Deus pode usar você para ser o resgatador de uma alma que está presa, cativa, acorrentada, irmãos, pela escravidão do pecado e do mal. Meus irmãos, Deus foi preparando Moisés, Deus foi trabalhando na vida dele para usá-lo como libertador do seu povo. Deus foi dirigindo a sua vida, e nesse preparo e nesse movimento, Deus inseriu ele no palácio. Moisés aprende a cultura egípcia, Moisés recebe treinamento para ser um futuro faraó. Era Deus preparando o seu servo. Agora olhe no capítulo 3, Moisés está em outra fase de treinamento. Ele não está mais no palácio. Aqui no capítulo 3, ele está no deserto, cuidando de ovelhas que nem era dele. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Será que ele cuidava bem daquelas ovelhas que nem eram deles? Será que ele tinha amor e carinho e cuidado para com aquelas ovelhas que nem pertenciam a ele? Moisés estava sendo preparado, forjado na bigorna de Deus, no formão de Deus, na mão de Deus, para que amanhã, para que num futuro próximo, ele pudesse cuidar das ovelhas humanas de Deus no deserto. Ele precisava ser fiel àquelas ovelhas do sogro, e Deus estava ali no deserto. Deus se manifestou para ele ali, naquele deserto. Meus irmãos, Deus prepara cada um de nós para o serviço que Ele tem para cada um de nós, para a missão que Ele tem para nós. Certa vez eu ouvi um pastor chamado Paulo Borges, é um excelente pastor lá da cidade de Goiânia, e ele contando que ele foi preparado através do curso de engenharia, e ele conta isso, eu achei interessante. Deus o preparou através do curso de engenharia, para ele ser engenheiro civil? Não, para ele ser pastor. E ele então aprendeu sobre fundamentos, ele diz lá, sobre edificações, sobre alicerce, sobre profundidade, sobre ter uma base sólida, onde construir a história e a vida, usando exemplos da engenharia civil. E eu fiquei pensando nisso, irmãos, porque os irmãos bem sabem que eu fui para o seminário bem velhinho, já tinha passado os 30, já estava com 34 anos quando eu fui para o seminário, e eu já havia trabalhado mais de 20 anos no varejo farmacêutico. Foram quase 22 anos em contato com gente doente, gente enferma, com receita na mão, morrendo de dor, depois de uma cirurgia, depois de um tratamento de câncer, buscando um alívio para uma febre, para uma infecção, para um trauma, para uma dor, para um sofrimento. E eu entendo hoje, o preparo de Deus para mim, para que eu pudesse compreender, não como ser um bom farmacêutico, como um bom dono de uma farmácia, mas para traduzir a dor e a enfermidade física e saber tratar as dores e as enfermidades espirituais. E qual é a sua história? Onde Deus te preparou? Por que Deus permitiu que você trabalhasse onde você trabalhou? Por que Deus deu a você a oportunidade de ter o conhecimento, a formação, a habilidade, a habilitação nessa área que Deus te preparou? Será que você já consegue hoje parar e ver que Deus estava levando você, te movendo para te usar, aproveitando tudo isso que você construiu com a direção de Deus na sua história? Seja trabalhando no zoológico,
seja trabalhando numa empresa de ônibus, na construção civil, numa clínica veterinária, seja trabalhando num escritório de contabilidade, ou como motorista, ou numa farmácia do estado, ou como mecânico de moto, ou como dona de uma facção, ou aquela que prepara as roupas e dá reparo em roupas. Deus está nos preparando, irmãos. A questão não é Moisés, não é a história de Moisés, é Deus trabalhando na vida de Moisés, para que ele pudesse compreender que Deus estava moldando ele para uma obra muito maior, para uma missão muito maior. Guarde isso no seu coração, meus irmãos. Nós estamos olhando para essa ação de Deus na vida de Moisés, e é assim que Deus faz. Tudo é parte do preparo de Deus. E tem uma segunda coisa que notamos logo no início do texto também, é que Moisés não era um à toa. Já que ele não está mais no palácio, já que ele já está no deserto, já que ele casou, ele já está com os seus 40 anos, a vida já está rodando, o tempo já está passando, ele caminhou ali durante 80, mais 40 anos naquele deserto, ele está aproximando dos seus 80 anos, talvez assim, pensando, eu já fiz demais, eu já trabalhei demais, eu quero descansar, eu quero me aposentar, eu quero deixar de lado as ocupações, eu não quero estressar com nada e com ninguém. Eu quero ficar aqui mexendo com essas ovelhinhas aqui do meu sogro. Depois ele morre, eu herdo isso aqui mesmo, é da minha mulher, meu. Então está tudo tranquilo para mim. Não, irmãos. Cuidar de ovelha não é fácil. Moisés estava trabalhando. Moisés está apacentando um rebanho. Deus não chama ninguém desocupado. Guarda isso no seu coração. Moisés estava exatamente trabalhando. Ele não estava num lugar fácil, ele estava num lugar difícil para se criar e cuidar de ovelhas, andar atrás de alimento num deserto, encontrar um pouquinho de mato, de alimento para aquelas ovelhas, tratar as feridas daquelas que machucavam, cuidar dos filhotinhos que nasciam, ajudar as ovelhas prenhas na hora de nascerem os filhotes. Meus irmãos, Moisés estava envolvido num trabalho árduo. Durante o dia conduzia as ovelhas e à noite vigiar para nenhum lobo atacar o rebanho. Deus não chama ninguém desocupado. Às vezes nós pensamos que não podemos servir a Deus porque temos muitas coisas para fazer, nós temos uma vida muito apertada, nós trabalhamos muito, nós temos uma rotina pesada e achamos que Deus vai chamar aquelas pessoas com mais tempo, aquelas pessoas sem ocupação. Não, meus irmãos, Deus não faz assim. Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro. Deus não chama desocupados. Davi, ele estava no pasto, cuidando também do rebanho do seu pai. Amós, aquele profeta, que era também boieiro, que era também pastor, ele estava no campo, cuidando dos bois. Gideão estava no lagar, estava malhando trigo. Meus irmãos, Pedro e André estavam pescando junto com o pai, para levantar o sustento para a sua família. E Deus foi chamando cada um deles. Olha para você ver em Atos capítulo 13, versículo 2. Os primeiros missionários enviados pela igreja de Jerusalém foram Paulo e Barnabé. E diz o texto que eles estavam servindo ao Senhor. Eles estavam servindo ao Senhor na igreja. E o Espírito Santo disse: separai-me agora, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Deus chama gente que trabalha. Nós estamos chegando próximo ao encerramento de um ano. Eu não sei se você esse ano apacentou as ovelhas do seu pai. Eu não sei se você foi para o mar, para o alto mar pescar junto com seus irmãos.
Eu não sei se você estava malhando trigo no lagar. Eu não sei se você, como Davi, estava no pasto trabalhando com a série de atividades da sua família. Eu não sei se você se acomodou no seu lugarzinho e falou: não deixa outro fazer. Irmãos, lembre disso. Se você é um trabalhador ocupado, se você está envolvido em uma grande obra, você está no movimento certo. Deus não chama desocupados. Deus não criou um grande estacionamento de crentes. Não. Deus criou uma igreja em movimento. Não é para você vir estacionar o seu corpo, né, num lugarzinho aqui da igreja, num banco de sua preferência. Não. É para você se movimentar. Assim como a Raquel fez, saiu do seu lugar e veio socorrer o seu filho, né? Nós não podemos apenas assistir passivamente o desenvolvimento da igreja. Nós somos chamados a trabalhar, a nos movimentar, e nesse movimento nós vamos sendo também trabalhados por Deus. Irmãos, são tantas lições que temos aqui no texto. Eu queria que você olhasse a sequência, porque o anjo do Senhor, no versículo 2, aparece numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E é interessante que Moisés olhou e ele assustou, porque era comum no deserto a sarça se incendiar. Mas nunca ele tinha visto uma sarça pegar fogo e continuar uma sarça. Continuar ali um vegetal, um arbusto, pegando fogo e não se consumindo. E ele achou estranho aquilo, e ele disse consigo mesmo, versículo 3, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor, versículo 4, que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Olha o versículo 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Olha, irmãos, a ideia de ensino aqui é que nesse preparo de Deus para mim e para você, para a obra que Ele tem para nós, Ele vai nos levar a nos despir de nós mesmos, daquilo que muitas vezes gera conforto ou gera para nós uma situação de confiança e de segurança. É a renúncia daquilo que representa nosso modo de andar, nosso meio de locomoção, nosso meio de transporte, nossas impurezas próprias dos pés, sujos da terra, do pó, das corrupções próprias da vida. Tire a sandália dos teus pés. Será que é fácil pisar numa areia quente, descalço? Deus estava gerando desconforto para Moisés. Deus estava mostrando para ele que aquele lugar que ele pisava era um lugar onde Deus ia sustentá-lo. Ele precisava se despir de sua própria autonomia, de suas próprias conclusões e de seus próprios conceitos, como nós temos aprendido nas quintas-feiras e também nos estudos de escola dominical, que a nossa missão primeira é morrer a nossa natureza, o nosso egoísmo, a nossa altivez, como nós cantamos hoje: eu não quero ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Às vezes nós cantamos isso, irmãos, mas às vezes nós queremos sim ser reconhecidos, às vezes nós queremos o tapinha no ombro, o elogio. É bom quando a gente recebe, mas às vezes por alguma razão não veio o reconhecimento, não veio o elogio, e nós nos frustramos, e nós reclamamos, e nós nos desanimamos. Ninguém vê o meu trabalho, ninguém valoriza o meu trabalho. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Lucas capítulo 9, versículo 23, é a essência do discipulado, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me.
A renúncia é o caminho do discipulado. Moisés não podia ser usado se ele não compreendesse que quem ia sustentar, ia guardar os seus passos, seria o próprio Deus. Tira a sandália dos seus pés. Não é apenas um adereço, não é apenas um calçado para compor uma vestimenta, não. Era um equipamento de segurança. É literalmente um EPI. Para quem trabalha na saúde, na construção, sabe? É um equipamento de proteção individual. Tira a sandália dos pés, tira o seu conforto, Moisés. Renuncia, abre mão. Nós precisamos nos despir, irmãos. Nós não podemos fazer a obra de Deus do jeito que a gente acha que deve ser, ou do jeito que a gente conclui que nós vamos fazer. É Deus que vai operar. O nosso caminhar deve ser em renúncia. Devemos aprender a confiar em Deus e não nas nossas sandálias, e não nos nossos recursos. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que você pisa é santo. Uma parte apenas da areia era santa? Não, é a presença de Deus. E Moisés estaria na presença de Deus sempre. Só que ele precisava ter essa consciência, que Deus estava se revelando para ele. Eu queria que você olhasse, porque Deus, depois de dizer para ele, né? Tire a sandália dos pés. O Senhor se revela a ele no versículo 6. Eu sou o Deus de teu pai. Olha, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, versículo 6, porque temeu olhar para Deus, e o Senhor disse ainda: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhes o sofrimento. Por isso, versículo 8, desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, versículo 10, e eu te enviarei para que tires o meu povo. Eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Algumas aplicações para você levar. O ano está encerrando. Talvez você foi nomeado para alguma área de trabalho na igreja. Talvez você ficou quietinho e cruzando os dedos. Tomara que o conselho não me indique. Tomara que ninguém lembre do meu nome. Eu já trabalhei demais. Eu já estou com quase 80 anos. Se você continuar lendo o Êxodo, foi exatamente isso, em outras palavras, que Moisés disse: manda outro Senhor. Eu não sei nem falar. Eu sou pesado de língua. Eu não tenho eloquência. Manda o meu irmão, pelo menos. Não manda eu, não. Envia o outro. Mas Deus foi mostrando para ele, primeiro, que o Senhor vê o sofrimento, o Senhor ouve o clamor do seu povo. Versículo 7 e versículo 9. Vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor. Olha o capítulo 2 de Êxodo, versículo 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus.
Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. No versículo 10 do capítulo 3, ou aliás, no versículo 8 do capítulo 3, diz: por isso eu desci. E é interessante que Deus desceu, porque o gemido do povo subiu. Deus desceu, porque o gemido do povo subiu. O Senhor não desampara o seu povo. Mas o que é lindo nisso tudo é que Deus poderia entrar no Egito, assim como ele levantou um exército totalmente estranho para uma nação tão poderosa como era o Egito. Deus levantou um exército de rãs, Deus levantou um exército de piolhos, Deus levantou um exército de mosca, de gafanhotos. Moisés não era um guerreiro combativo, não, Moisés era um estrategista, um líder que usava mais a cabeça do que a força. Moisés não tinha como enfrentar um grande e poderoso exército, mas de repente, Deus dá o comando: rãs, ataquem, como se fossem pitbulls, né? Piolhos, ataquem, gafanhotos, e toda aquela nação foi posta de joelhos. Soldados enormes, com bazucas e armas pesadas, bazuca é maneira de dizer, né? Com espadas e troncos, loucos coçando de piolhos da cabeça, tirando mais um sapo da armadura, tirando mais uma rã do meio do arraial, e aparecia mais 18 lá. Que desespero, como que a gente combate? Era Deus mostrando o poder dele. Moisés vai ser o meu poder, vai ser o meu braço forte, porque Deus não desampara o seu povo. E assim como ele diz no versículo 8, por isso desci a fim de livrá-lo. Olha o que diz no versículo 10, João: vem agora e eu te enviarei para que tires o meu povo. Uai, mas não era Deus que desceu para tirar? Irmãos, Deus, o Senhor, Ele desce para nos livrar, porém, Ele usa instrumentos humanos. Ele vai usar instrumentos humanos para efetivar o livramento que Ele tem. Sabe quem que Ele vai usar? É você.